2 é o princípio da bandeira, representação ou pavilhão. Um país julga crimes cometidos em embarcações ou aeronaves privadas sob sua bandeira quando estiverem em mar territorial ou no território estrangeiro e aí não sejam julgados. Vamos ver agora se isso é aceito na lei penal brasileira. Olhando aqui o artigo 7º, inciso 2, a linha C, a gente vai ver que esse princípio é adotado pela lei penal brasileira sob a rubrica de extraterritorialidade condicionada. Por que condicionada? Porque está no inciso 2. Tá? Tudo que está no inciso 2, por força do parágrafo 2º desse artigo 7º que a gente está comentando, é extraterritorialidade condicionada. Aplicamos a nossa jurisdição desde que presentes todas as condições do artigo 7º, parágrafo 2º. Então vamos ver que hipótese é essa. Do artigo 7º, inciso 2, a linha C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 2. Os crimes. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então vamos dar uma hipótese. Vamos imaginar que um navio de bandeira brasileira, um navio privado, um navio comercial, estava navegando dentro do mar territorial da Venezuela. E uma pessoa mata a outra. Independente da nacionalidade dessa pessoa. Vamos dizer que um indiano matou um inglês dentro dessa embarcação privada de bandeira brasileira que estava dentro do mar territorial venezuelano. Nós vamos julgar tão somente se esse indiano entrar no Brasil, porque é hipótese de extraterritorialidade condicionada, e todas as hipóteses têm que estar previstas, tá? Então, ele vai ter que entrar dentro do Brasil, o fato vai ter que ser punível também no país em que foi praticado, certamente a Venezuela, o homicídio é punido, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Nesse caso não tem nenhuma situação que impeça a extradição. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, ou seja, ele não pode ter sido julgado, ele não pode ter sido absolvido e nem pode ter cumprido pena na Venezuela. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estiver extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, uma hipótese de extraterritorialidade condicionada com base no princípio da bandeira adotado no artigo 7º, inciso 2, a linha C do Código Penal. Então, vamos só analisar o seguinte, gente. Vamos só observar o seguinte. Embarcação e aeronave, a primeira situação que vocês têm que analisar é se essa situação não se aplica o princípio da territorialidade. E aí vocês têm que analisar lá o artigo 5º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Se tiver dentro dessas situações aqui descritas, é territorialidade e a gente julga de acordo com a nossa lei, independente de qualquer condição. Aí vocês chegaram à conclusão que não. Essa embarcação, por exemplo, não está em nenhuma das situações previstas no artigo 5º. Aí vocês vão ter que ver se está na situação prevista no artigo 7º, inciso 2, a linha C do Código Penal. E aí é extraterritorialidade condicionada e terão que estar presentes todas as hipóteses previstas no artigo 7º, parágrafo 2º, para que a gente aplique a nossa lei. Tá? Bem, vamos agora para o próximo slide,
que vem a ser o slide 3 do fichamento que eu mandei para vocês. Aqui tem uma pequena exceção a essas regras do artigo 7º, no caso de tortura. Vamos abrir, por favor, a Lei 9455 de 1997, que é a Lei de Tortura, e que vai fazer a seguinte previsão. Após tipificar os crimes de tortura no artigo 1º, a regra do artigo 2º da Lei 9455 de 1997 fala assim: o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então significa o seguinte: se a vítima da tortura for brasileira, nós aplicamos a lei penal brasileira independente de qualquer condição. É uma situação excepcional de aplicação do princípio da personalidade passiva, só que aqui com base na ideia de extraterritorialidade incondicionada. Isso é uma exceção, porque é uma lei específica que tratou do mesmo assunto do artigo 7º e é uma lei posterior ao Código Penal. Então, nesse ponto específico, o que vale é o artigo 2º da Lei 9455 de 1997. Teoria da ubiquidade, lugar do crime, já vimos nessa gravação, já vimos o que é a teoria da ubiquidade, artigo 6º, que vai estabelecer que para o Brasil, lugar do crime é tanto aquele aonde foi praticada a ação, como aonde se produziu ou se deveria produzir o resultado. Aqui no item 2.2, a gente também já viu isso. As hipóteses de extraterritorialidade que estão previstas no inciso 1 são de extraterritorialidade incondicionada. Nós julgamos independente de qualquer condição. São hipóteses nas quais o interesse público é muito evidente. Então, vamos julgar de acordo com a nossa lei, independente de qualquer condição. As situações de extraterritorialidade previstas no artigo 7º, inciso 2, nós também vamos julgar, mas deverão estar presentes todas as condições do artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. São situações em que há o interesse público em julgar, só que o interesse não é tão evidente, então vai ficar essa aplicação da jurisdição brasileira dependendo das condições que estão dispostas no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Faltando qualquer uma dessas condições, nós não aplicamos a lei penal brasileira, porque a hipótese de extraterritorialidade condicionada e não está presente uma das condições previstas lá no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Agora o item 2.3, conflito positivo de jurisdição. Nós vimos que nas hipóteses de aplicação do princípio da territorialidade ou de aplicação da ideia de extraterritorialidade incondicionada, nós julgamos independentemente de qualquer condição. Isso vai trazer um problema, que é o conflito positivo de jurisdição. Se nós julgamos independente de qualquer condição, é possível que um outro país também julgue. E a regra aqui é do ne bis in idem. Uma pessoa não pode ser punida duas vezes. Na verdade, não é que a pessoa não possa ser julgada duas vezes, ela não pode ser punida duas vezes. Então, o artigo 8º, ele vai prever, ele vai solucionar o conflito positivo de jurisdição, não para impedir que uma pessoa seja julgada duas vezes, para impedir que a pessoa seja punida duas vezes. Vamos lá para o artigo 8º do Código Penal. Queiram, por favor, abrir o código de vocês agora no artigo 8º.
pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Tem duas partes esse artigo. Na primeira parte fala assim: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Essa hipótese é de diferenciação qualitativa. São penas de qualidades diversas. Então você não tem como computar uma na outra. Vamos dizer que um sujeito cometeu um crime, vamos dizer, sei lá, um caso de crime à distância. Um crime que foi cometido tanto no Brasil quanto na Argentina. Uma carta-bomba que foi lançada, que foi remetida do Brasil para a Argentina. Nessa hipótese, vamos dizer que tanto o Brasil quanto a Argentina julguem essa situação. E que no Brasil o sujeito foi condenado a 10 anos de reclusão. Mas vamos imaginar, por absurdo, só para não detonar o meu exemplo, que na Argentina ele foi condenado só a pena de multa. E ele cumpriu a pena de multa na Argentina. Como é que eu vou tirar um valor de um tempo de privação de liberdade? As penas são de qualidades diferentes. Então, para que eu evite que a pessoa seja punida 2 vezes, eu vou atenuar a pena imposta no Brasil, porque o sujeito já cumpriu uma pena de natureza diferente na Argentina. Essa diferenciação é diferenciação qualitativa. São penas de qualidades diversas. Então, poderia até ser o contrário. Vamos dizer que a pena fosse de multa no Brasil e de privação de liberdade na Argentina. O sujeito cumpriu lá 10 anos de cadeia. E no Brasil ele recebeu pena de multa. O fato de ter cumprido pena privativa de liberdade fora do país vai atenuar a pena de multa prevista, imposta pela justiça brasileira. E com isso, impede-se que a pessoa seja punida 2 vezes. A segunda hipótese é diferenciação quantitativa, ou seja, são penas da mesma espécie, então penas da mesma natureza. Então uma pena será computada na outra. É o que está aqui no artigo 8º, segunda parte, ou infine. A pena cumprida no estrangeiro quando a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. É agora que a gente vai, que é a segunda parte que interessa pra gente. Ou nela é computada quando idênticas, ou seja, é uma pena da mesma natureza. Então, naquele exemplo, o sujeito foi condenado a 10 anos de reclusão no Brasil, mas ele já cumpriu 5 anos na Argentina. Quanto que ele vai ter que cumprir? Vai ter que cumprir mais 5 anos, porque você vai computar o tempo que já foi cumprido no estrangeiro na pena imposta no Brasil. Situação interessante acontece se fosse o contrário. Se o sujeito tivesse sido condenado a 5 anos no Brasil, mas já tivesse cumprido 10 anos na Argentina. Ele poderia ter um crédito penal, ou seja, então, já que ele foi condenado só a 5 anos no Brasil e já cumpriu 10 anos na Argentina, ele pode cometer qualquer crime até 5 anos, porque ele tem um crédito penal. Isso não é possível. Não é possível uma pessoa ter crédito penal. Seria, em termos de política criminal, extremamente perigoso que uma pessoa tivesse um crédito penal. Então, não é possível. Mas existe uma hipótese. Seria possível, sim, uma hipótese de detração desse tempo se fosse um crime cometido anteriormente. Aí sim seria possível. Então vamos dizer o seguinte: o sujeito foi condenado a 5 anos por um crime no Brasil. Pelo mesmo crime, ele já tinha cumprido 10 anos na Argentina.
Ele não pode ter um crédito penal para cometer um novo crime. Mas se tiver um crime lá atrás, se descobrir que ele, anteriormente a isso, já tinha cometido um crime, aí você vai poder fazer a detração. Esse tempo que ele cumpriu, a princípio, indevidamente, de acordo com a regra do ne bis in idem, porque aqui no Brasil ele só foi condenado a 5 e já cumpriu 10 anos, ou seja, ele cumpriu 5 anos a mais, ele poderia detrair isso de um crime que ele teria praticado, que ele tivesse praticado anteriormente, mas nunca um crime posterior. É possível, nesse caso, a detração por um crime que já tinha sido praticado antes desse crime pelo qual ele foi julgado. Mas nunca é possível um crédito penal para frente, tá? Então, essa é a hipótese de conflito positivo de jurisdição. Bem, continuando agora no slide 4, a questão da homologação da sentença penal estrangeira. Isso está previsto no artigo 9º do Código Penal. A Constituição Federal estabelece que a competência para homologar sentença penal estrangeira é do Superior Tribunal de Justiça, é regra de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, a teor do artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. A matéria está prevista no artigo 9º do Código Penal. Queiram ler, por favor, vou ler também. Eficácia de sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei penal brasileira produz... Não, desculpa, eu li errado. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Então, tradicionalmente, isso vem desde 1940, com a edição do Código Penal, a sentença estrangeira pode ser homologada, mas não para submeter o réu à aplicação da pena, à execução da pena. Isso por quê? Porque entende-se que execução da pena é matéria ligada à soberania nacional, à soberania estatal. Então, nós não vamos homologar sentenças estrangeiras para submeter o réu à execução da pena aqui no Brasil. Na verdade, essa situação é uma situação de extradição. Se, por exemplo, por acaso, alguma pessoa estiver no Brasil e tiver sido condenada no estrangeiro, esse Estado estrangeiro, se quiser executar essa pena, terá que pedir a extradição dessa pessoa para que o Brasil entregue essa pessoa e essa pessoa seja submetida à execução da pena. Chama-se isso extradição executória. Então, pela nossa lei atual, a regra geral é que o Superior Tribunal de Justiça pode homologar uma sentença penal estrangeira, mas ele pode homologar para os seguintes efeitos: obrigar o condenado à reparação do dano ou à restituição e outros efeitos civis da sentença penal condenatória. Como a gente sabe, uma vez que a pessoa tenha sido condenada criminalmente, já está fixada a responsabilidade civil. Não precisa de mais de um outro processo para saber se a pessoa é culpada. Porque se ela cometeu aquele crime, aquele fato é ilícito, é um ilícito também civil, e a pessoa tem a obrigação de reparar. Para esse efeito, é possível que a sentença penal estrangeira seja homologada no Brasil para submeter o réu à execução civil, para que ele pague o dano que ele tiver causado. Outra hipótese é para sujeitar o réu à medida de segurança. Um réu que tenha sido julgado como inimputável no estrangeiro, está no Brasil, pode-se homologar a sentença penal para submetê-lo à medida de segurança. E aí vem aquela questão da chamada burla de rótulos, porque na teoria isso não é uma pena. Então a gente não estaria executando uma pena, mas simplesmente acautelando aquela pessoa e o próprio meio social do perigo que aquela pessoa inimputável representa, porque ela já cometeu um crime no estrangeiro, então a gente poderia submetê-la à medida de segurança, teoricamente. Isso não seria uma pena, então a gente poderia fazer. Isso é o que estabelece o artigo 9º do Código Penal. Ou seja,
nós não podemos homologar uma sentença estrangeira para o fim de submeter o réu à execução de pena. Podemos fazer isso somente para os efeitos civis e para submeter a pessoa à medida de segurança. Atualmente, existe uma ideia, está muito ligada à globalização, a ideia de que existem criminosos internacionais que fogem de um país para outro. Então essa regra deveria ser modificada. Nós temos em tramitação um projeto de lei do Senado 236 de 2012 que tenta mudar essa regra. Vai dizer o seguinte, que a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil para produzir os mesmos efeitos de condenação previstos pela lei brasileira, inclusive para sujeição à pena, medida de segurança ou medida socioeducativa e para redução do dano, ou seja, inclusive para sujeição à pena. Isso é de lege ferenda, ou seja, de uma lei que ainda não foi feita, isso está em discussão. Isso iria modificar o artigo 9º. Atualmente, pelo artigo 9º, não se pode homologar uma sentença estrangeira para o fim de submeter a pessoa, o réu, a uma execução da pena no Brasil. Só que de lege lata existe uma exceção a essa regra, que a homologação não pode levar à execução da pena. Essa regra foi introduzida pelo Estatuto do Migrante, Lei 13.445 de 2017. Vamos lá abrir, por favor, a Lei 13.445 de 2017, que vem a ser o Estatuto do Migrante. Lá no artigo 100, vocês vão ler: nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Isso aqui é o seguinte: o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, não permite a extradição de nacionais. A gente vai ver isso daqui a algumas aulas. É matéria que ainda está dentro dessa unidade que a gente está trabalhando, mas que a gente vai trabalhar daqui a uma ou duas aulas. Então a regra é que nós não extraditamos brasileiros. Os detalhes a gente vai ver um pouco mais para frente. E essa é uma regra que é praticamente uma regra do direito das gentes. É uma regra que quase todo o país tem. A ideia de que não se extradita nacional. Normalmente, com base no princípio da personalidade ativa, o país julga o nacional, mas ele não extradita o nacional. Então, por conta dessa regra, pode ser que exista uma situação de impunidade. Vamos imaginar a seguinte situação: um brasileiro cometeu um crime. Vamos imaginar um país, qualquer país, no Chile. O brasileiro cometeu um crime no Chile. E fugiu para o Brasil. Se o Chile pedir a extradição, o Brasil vai negar essa extradição. Só que se o Brasil tiver um tratado com o Chile, no qual esteja prevista a transferência da execução, o Chile vai poder pedir a homologação da sentença penal chilena no Brasil para o fim de submetê-lo à execução da pena aqui no Brasil. É uma exceção à regra do artigo 9º do Código Penal. Mas para isso tem que haver um tratado, tá? Se vocês forem olhar aí, uma das condições está no artigo 100, parágrafo único, inciso 5. Parágrafo único. Sem prejuízo no disposto no Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Aí vai falar quais são os requisitos. No inciso 5 está: houver tratado ou promessa de reciprocidade.
Então tem que ter um tratado que permita a transferência da execução penal. Agora, é importante não confundir transferência de execução da pena, prevista no artigo 100 do Estatuto do Migrante, que é uma medida destinada a impedir a impunidade, que poderia ser resultante da regra da não extradição de nacionais, com outro instituto também previsto no Estatuto do Migrante, que é a transferência da pessoa condenada. É outra situação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no finalzinho dessa unidade. Tá? A transferência da pessoa condenada é uma questão humanitária, para que a pessoa que está cumprindo pena num país possa ir cumprir essa pena no seu país de origem, perto da sua família. Tá? Não diz respeito a essa questão de homologação de sentença. Tá? O que diz respeito à homologação de sentença é a regra do artigo 100, transferência de execução da pena. Porque, no caso desse instituto, o artigo 101, parágrafo 1º do Estatuto do Migrante, ele vai falar assim: caput, o pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via das autoridades centrais. Parágrafo 1º, que é o que interessa. O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação. Então, para essa transferência de execução, é necessário que haja a homologação da sentença penal estrangeira. Excepcionalmente, nesse caso, a sentença penal estrangeira pode ser homologada para o fim de submeter o réu à execução da pena. Mas aí tem que haver todas as condições previstas no artigo 100, parágrafo único da Lei 13.445 de 2017, e uma dessas condições é que exista um tratado ou promessa de reciprocidade. E o tratado que eu conheço até então, que prevê a possibilidade da transferência da execução feito pelo Brasil, é um tratado entre o Brasil e os Países Baixos, que foi promulgado pela Lei 7.906 de 2013. Agora, a falta do tratado pode ser suprida pela promessa de reciprocidade. Agora, isso tudo é uma exceção, tá? A regra geral é que a sentença penal estrangeira só pode ser homologada para o fim de submeter o réu à responsabilidade civil, obrigar ele a pagar o dano causado, outros efeitos civis da sentença condenatória, ou submeter o réu à aplicação de medida de segurança. A exceção é que, na hipótese de transferência de execução da pena, prevista lá no artigo 100 do Estatuto do Migrante, pode ser homologada para o fim de submeter o réu à execução da pena aqui no Brasil. Mas isso é uma exceção e deverão estar presentes todas as hipóteses previstas no artigo 100 do Estatuto do Migrante. Bem, gente, então aqui a gente vai parando a primeira parte da unidade 2, que corresponde à matéria do nosso fichamento, que estão nos slides 2, 3 e 4. Deixa eu confirmar aqui. Exatamente, 2, 3 e 4 dos slides, tá? Vamos encerrar por aqui. Daqui a pouquinho eu mando para vocês a outra matéria, o resto da matéria, tá? Eu pretendo tratar dessa unidade em 3 aulas. Essa primeira aula, na qual a gente tratou de situações que dizem respeito a direito penal internacional,
aplicação da lei penal brasileira, aplicação da lei penal brasileira, homologação de sentença penal estrangeira, conflito positivo de jurisdição. Na próxima aula a gente vai tratar das imunidades internacionais e numa terceira aula a gente vai tratar do Instituto da Extradição. Boa tarde, abraço para todos.